Olá, tudo bem? Vamos continuar falando aqui sobre produtividade. Nós estamos aí nessa construção sobre produtividade, nessa série sobre produtividade, e nós já falamos aqui sobre vários aspectos que envolvem o ser mais produtivo, né? E hoje o Anderson vai dar mais uma aula falando e desenrolando esse tema produtividade. Tudo bem, Anderson? Fala, Emerson, tudo bom? Tudo bom, gente, com vocês? Pois é, vamos continuar aqui falando sobre produtividade, mas vamos começar pelo começo, né? Como diz a história, com redundâncias à parte, a gente vai falar aqui hoje sobre como que nós devemos programar o nosso dia de acordo com o nosso horizonte, com o nosso objetivo final. E para a gente começar falando a respeito desse tema, é importante a gente lembrar que nós falamos aqui sobre empilhamento dos dominós, né? Já mostramos aqui qual que é o significado de empilhar os seus dominós, que é você simplesmente pensar no macro, no seu objetivo maior e ir trazendo para o tempo presente até que você saiba exatamente quais atividades do seu dia a dia vão impactar naquele resultado maior que você pretende ter lá no futuro. E antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre futuro, sobre objetivo, sobre prioridade, propósito, a gente precisa entender qual que é a diferença entre objetivo, meta e tarefa. Muitas pessoas confundem essas três coisas e elas são coisas distintas. Inclusive, elas têm uma ordem de existência. E, por vezes, você fica girando em círculos, a tua vida não consegue avançar, os teus projetos, as tuas metas, aquilo que você deseja não consegue avançar, porque simplesmente você não consegue entender o conceito. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, quando a gente fala do dominó empilhado, né, aquela imagem anterior lá, que a gente mostra aqui do pequeno para o grande, na verdade, a gente vem do grande para o pequeno. Aquele grande lá na frente, esse maiorzão que a gente está vendo aí, é o tal do objetivo, é o tal do propósito, é o tal do motivo que eu tenho para acordar todos os dias e fazer o que eu faço. Toda a minha vida, ela precisa ser regida a partir dessa peça maior do dominó, a partir dessa meta macro, dessa minha prioridade, eu defino e empilho as outras pedras menores. Sim, porque você não acorda num dia e diz, eu vou lá e vou executar, e amanhã aquela meta macro lá, ela está pronta, o meu propósito de vida está alcançado e eu estou feliz, satisfeito e realizado. Não é assim. Tudo começa pequeno, tudo começa com uma pequena tarefa, com uma pequena atividade que, empilhada em outras, vai nos levar ao grande objetivo. Então, objetivo é o nosso propósito. Meta é aquilo que a gente faz para tornar o nosso objetivo tangível. Por exemplo, se nós estamos falando aqui de quero perder peso, eu quero ter um corpo que eu considero, que eu julgo um corpo ideal. Beleza, esse é o meu propósito, esse é o meu grande objetivo, eu vou trabalhar para ele. Porém, eu preciso definir especificamente o que é que eu quero desse propósito. Então, eu vou dizer que eu quero perder X quilos ou perder tanto em medidas. Eu especifiquei o meu objetivo. Isso se chama meta. Então, eu sei exatamente o que eu preciso atingir. Sai do campo abstrato e entra para o campo tangível, para o campo em que você consegue depois definir se você chegou no objetivo ou não chegou no objetivo. E o que é a tarefa? A tarefa são as pequenas ações que você executa que, empilhadas, vão te levar à sua meta. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido entender a diferença entre essas três coisas, porque entender isso é a base para você chegar lá na frente onde você deseja. E aí, a gente precisa sempre entender, né? Vocês viram no empilhamento das peças que a gente vai ali do micro ao macro. São vários micros empilhados que vão chegar lá no nosso grande objetivo. E o que são os micros? São as ações. Tem esse vídeo, eu peguei, tem uma imagem, ela está meio ruim, porque esse é um print de um vídeo, né? Isso está no YouTube, se for lá, vocês vão encontrar, que é do Stephen Covey, que é o autor daqueles livros, né?
os 7 hábitos das pessoas mais eficazes, o 8º hábito. E esse livro é uma experiência que ele faz ali com uma pessoa numa palestra, em que ele está dando alguns anos atrás, e aí ele coloca 2 baldes, e nesses 2 baldes ele tem uma espécie de forma em que ele pede para a pessoa colocar pedras grandes que estão fora e arrumar, organizar essas pedras no balde. Porém, um dos baldes ele traz uma areia. Essa areia ela precisa ser encaixada também no outro balde junto com as pedras. Tem pedras que são maiores, tem pedras que são menores. E aí ele faz para essa pessoa que estava assistindo a palestra, pede para ela fazer colocar as pedras e depois colocar areia. Ela coloca ali, encaixa, vai colocando areia. Já foi difícil encaixar todas as pedras no balde. Quando ela começa a derramar areia, a areia não encaixa, não vai. Aí ela percebe que não será possível colocar todas as pedras e a areia. Aí o que é que ela precisa fazer? Ele propõe uma outra solução. Ela retira tudo novamente e aí sugere que ela coloque as pedras maiores. Quais são os grandes objetivos, aquilo que de fato não pode deixar de ser feito. E aí ela vai jogando areia depois até que ela consegue encaixar o que de fato importa para a vida dela. A gente precisa saber por que é importante o propósito, para que a gente possa descobrir o que de fato importa para a nossa vida, o que de fato importa fazer e o que eu não preciso mais fazer. Porque, gente, quando você toma um caminho, toma uma decisão, você abre mão de outras. Não há como você colocar todo mundo nos braços e dizer eu vou conseguir fazer tudo e continuar girando em círculos, porque no final das contas é isso que vai acontecer. A gente não consegue avançar para a vida, você não consegue empilhar os seus dominós se você não tiver um propósito muito claro, para que você possa, a partir de então, identificar o que você precisa tirar, eliminar da sua vida e as coisas que você precisa de fato agregar, porque são importantes, não podem ficar de fora. Então, o empilhamento do dominó é isso. É você estabelecer a tua meta, um grande objetivo. Depois de estabelecer o teu objetivo, você transformar isso numa meta, algo específico e tangível, e, por consequência, você definir as tarefas menores. O que é que eu preciso fazer hoje? Quais são as tarefas que eu preciso executar no meu dia de hoje para que eu cumpra o meu objetivo da semana, consequentemente o do mês, o do ano, e assim, ano após ano, eu vou chegar lá no tempo em que eu defini como ideal para alcançar, chegar no meu propósito. Porém, perceba qual é a magia disso tudo, né? É que para chegar no seu grande objetivo, no seu propósito, você já precisa, desde hoje, desde agora, viver de fato uma vida de acordo com esse propósito. Senão as coisas não casam, senão as coisas elas não encaixam. Imagina que você tem esse objetivo de emagrecer, de ter um corpo ideal e continua se alimentando de fast food, continua comendo fritura, continua comendo doce, continua sem praticar exercício. Está entendendo? As coisas não vão casar. Sua vida não vai conseguir deslanchar e andar para frente. Então, abrindo aqui o empilhamento de dominós, o conceito é exatamente esse. Defina um grande objetivo, especifique, defina as tarefas, vá trazendo isso para anos, meses, semanas, até aquilo que você precisa executar no dia a dia para conseguir avançar. Aqui no MCA, nós estamos discutindo, nesse período aqui, sobre produtividade. E todas essas aulas, elas se complementam e você vai poder entender, ao final de tudo isso, o que de fato precisa acontecer para que a sua vida comece a andar rumo ao que você deseja. Emerson. É isso, Anderson. Então, gente, só recapitulando, eu acho que a segunda tela ali do slide é uma das mais importantes, onde ele coloca objetivo, meta e tarefas. É extremamente importante você ter isso muito claro. Qual é o seu objetivo macro? Qual é aquele dominó maior, o objetivo de longo prazo? Você tem que ter isso muito bem definido. E nós já falamos sobre a importância de você escrever, de você ler, de você ter isso no seu campo de visão, para que você não perca o foco, você não perca o caminho, né? Você ter isso claramente, qual é o seu objetivo. Depois, você tem um planejamento para saber quais são as suas metas. Aquilo que você precisa realizar que vai te levar ao seu objetivo. Isso é para médio prazo. E curto prazo, o que você precisa fazer hoje? Quais são as tarefas de hoje?
No exemplo do Anderson, só hoje você precisa se alimentar bem, só hoje você precisa fazer 15, 20, 30 abdominal, fazer uma caminhada de 30 minutos, o que você precisa fazer hoje? Então, isso vai fazer você ser uma pessoa mais produtiva e focado no seu objetivo macro, que como o Anderson brilhantemente colocou, o empilhamento de dominós. Empilhe os seus dominós. Objetivo, metas e tarefas. Com certeza, você, ao final dessa jornada, quando você chegar lá no seu objetivo, você não só terá realizado aquilo que você almejou, atingido seu objetivo, você terá se transformado numa pessoa melhor também. Perfeito. Não é isso, Anderson? É isso mesmo, irmão, sem dúvida. Gente, é isso. Por hoje, por essa aula, é isso. Nós continuamos com esse tema em outras aulas. Não deixe de assistir, curtir, compartilhar, revisitar as aulas para que o conceito fixe na tua mente. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Um abraço, gente. Até a próxima.